Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês, falando dessa última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro de Futebol, falando aqui sobre as vitórias de Flamengo e Fluminense e o empate do Botafogo lá em São Paulo, né, contra a equipe São Paulina no estádio do Morumbi. O Flamengo venceu, né, contra o Vitória no sufoco 2-1 e também o jogo do Fluminense 1-0 contra o Palmeiras no Maracanã. E vamos falar aqui de tudo, hein? Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. Não esquecendo que temos aí o programa de terças e quintas Conversa de Torcedor Notícias, que também vai incluir também as Olimpíadas de Paris, que nós vamos dar algumas informações sobre as Olimpíadas de Paris, os Jogos Olímpicos, né? Que estão sendo realizados lá na França, às 18 horas com vocês e também acompanhando também o nosso programa de todo sábado ao vivo, às 11 da manhã para a rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanhando também pelas redes sociais, no YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioinsc.com e também para a Radiosnet também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia de sempre de todos vocês. Um forte abraço a todos vocês aí pela companhia. Gente, amigo, vamos falar aqui, no meio de semana tivemos aí jogos dos cariocas pelo Campeonato Brasileiro e tivemos aí jogos aí, inclusive, tivemos aí os jogos que aconteceram aí, o Botafogo empatou contra a equipe do São Paulo 2-2. Também tivemos aí o Flamengo vencendo na Bacia das Almas de um jogo fraco, de uma forma técnica, de uma maneira técnica, né? Foi fraco na partida pelo placar de 2-1, venceu o jogo, mas precisamos melhorar muito por isso, né? Porque não fez uma boa partida o Flamengo e o Fluminense teve resultado importante para conseguir nessa luta contra o rebaixamento pelo placar de 1-0 gol do Arias. Então vamos falar aqui do esporte para você aqui do futebol. Temos aí o Botafogo de um jogo movimentado no estádio do Morumbi. A equipe do time do São Paulo e Botafogo terminar no empate 2-2. Para a equipe do time do Botafogo, Tiquinho Soares de pênalti e Cuiabano. Para a equipe de São Paulina, Lucas Moura de pênalti e Ferreirinha. Tá certo? Então, teve gols, pênaltis, revisão de VAR também, que também foi a cereja do bolo, né? Também a cereja do bolo é a revisão do VAR. Né? Então, temos aí, né, no jogo aí, inclusive, o Botafogo continua líder com 40 pontos ganhos. O time do São Paulo é o sexto colocado com 32 pontos. E falando sobre isso aí, meus amigos, que temos aí os jogos aí, né? Nesse sábado temos aí Botafogo e Cruzeiro no Newton Santos e também São Paulo e Fortaleza no Castelão, ambos às 9h30 de sábado, que nós vamos estar vendo aí esse jogo. Então, vamos falar aqui desse jogo que no primeiro tempo tivemos pênaltis do VAR acontecendo, 2 gols aí, inclusive, e nos 10 minutos iniciais foram de uma previsão de confronto agitado no estádio Morumbi, em São Paulo, né? E os donos da casa aproveitaram a primeira investida quando o Bastos acertou o rosto do Ferreira dentro da área, pênalti que foi convertido pelo Lucas, né? Aos 5 minutos, depois de muita reclamação dos alvinegros, né, dos jogadores do Botafogo, melhor dizendo, e a resposta botafoguense veio de imediato, quase, né, de imediato, né, quase de imediato, né, quase que imediato, melhor dizendo, quando o Tiquinho Soares cabeceou dentro da área e viu a bola tocar no braço do Wellington e após a recomendação do VAR, aí o juiz marcou pênalti, né, o Tiquinho Soares converteu empatando o jogo, e aí o Botafogo virou o jogo, né, no estádio do Morumbi, né, de uma jogada pela esquerda, né, com o Tietê jogando com o Tiquinho, né, que deu um ótimo passe para o Cuiabano, tirando completamente o Alan Franco na jogada e chutando com força para fazer 2-1. Então, com essa vantagem no marcador, a equipe do time do Botafogo, a equipe do Botafogo controlou bem a partida, não levou sustos na primeira etapa, né, mas não conseguiu aproveitar os contra-ataques. E também, no lado do time do São Paulo, desorganizado na primeira etapa, que tivemos aí o time do São Paulo, que buscou o jogo pelos lados com o Ferreira e o Lucas, né, por exemplo, né, mas sem muita eficiência no finalzinho, na primeira etapa do jogo contra o Botafogo.
E também sem encontrar muitos espaços, né? Ou melhor dizendo, sem encontrar os espaços, né? O São Paulo apostou na entrada do Caleri aos 12 da segunda etapa. Aos 12 na segunda etapa ele entrou na partida. E aí, um minuto depois, o argentino participou na construção que terminou no empate do tricolor, né? Paulista. Então, temos aí o atacante ajeitou de cabeça para o Lucas que lançou Ferreirinha em boa posição para invadir, né, defesa e também tirar completo. Ele matou a jogada, matou a defesa do time do Botafogo e o Ferreirinha entrou livre para tocar na saída do John. E empolgado depois do gol do time do São Paulo, né? A equipe tricolor passou a dominar o confronto, desperdiçou ótimas oportunidades. Primeiro, no lance do Ferreirinha, livre na área, chutou para fora. Outro lance, inclusive, com o Luciano, que recebeu de Caleri e teve a finalização desviada pela marcação do time do Botafogo. E, e o Botafogo quase marcou o terceiro gol com o Cuiabano, né? Mas o Rafael fez grande defesa. Então, foi muito movimentado nessa partida, né? Mas o resultado não foi bom para as duas equipes, né? O time do São Paulo tentando alçar a colocação no G6 e o Botafogo se distanciar mais, né, contra os rivais. Então, aí o time do Botafogo tentando conseguir uma vitória contra o Cruzeiro às 9h30 no estádio Newton Santos. E o São Paulo enfrenta contra o Fortaleza no Castelão, também nesse horário, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Então, foi um jogo movimentado, um jogo bastante movimentado, principalmente na primeira etapa, né? Lógico, né? Na primeira etapa, inclusive, né? No segundo tempo teve muitas emoções, pressão do São Paulo tentando virar a partida, mas o time do Botafogo tentando o terceiro gol com o Cuiabano, né? Que está se tornando um jogador importantíssimo, né? No Botafogo. Então, o time do Botafogo perdeu a chance de distanciar dos rivais na classificação, distanciar dos rivais da classificação do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí empate da equipe do time do Botafogo no estádio do Morumbis, né? O empate que não foi bom, né? Não foi bom para São Paulo e Botafogo, né? E falando nisso, né? O Flamengo conseguiu a vitória sofrida, né? Uma vitória sofrida contra a equipe do time do Vitória, 2-1, 2-1 o jogo, né? Os gols marcados aí pelo Arrascaeta e Carlinhos e o gol do time do Vitória, o gol marcado pelo Everaldo, inclusive. Então, é, de um jogo fraco tecnicamente, né? Os cariocas levaram a melhor, né? E superando, né? Superando aí contra a equipe do time do Vitória. O time do Flamengo é o vice-líder na competição, né? Encurtando a distância para o Botafogo para 3 pontos, né? Em um jogo muito ruim tecnicamente, né? Em um duelo dos rubro-negros. E os cariocas, né? Levaram a melhor dos gols de Arrascaeta e Carlinhos, e o Everaldo descontou para o time do Vitória, que perdeu a chance de sair do Z4. Então, Flamengo com 37, ultrapassando o Palmeiras, tirando 2 de distância do Botafogo, que vai ter o jogo contra o Internacional de Porto Alegre, um jogo a menos, que tem um jogo a menos no Campeonato Brasileiro, né? Contra o Internacional de Porto Alegre. E o Vitória perdeu a chance de sair do Z4 e continuou aí na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro com 15 pontos ganhos. Então, a equipe do time do Vitória enfrenta aí contra o time do Palmeiras nesse sábado agora, né? Tá rolando o jogo agora nesse momento, né? O Palmeiras e Vitória lá no Allianz Parque. E amanhã temos aí Flamengo e Atlético Goianiense no domingo, 4 horas da tarde, no Maracanã. Flamengo e Atlético Goianiense. Então, temos aí a vitória do Flamengo diante da equipe do time do Vitória, e que passou pelo banco de reservas, né? Inclusive, e que o Tite fez as 5 possíveis substituições possíveis, né? E para mim, principalmente, né, de um jogo do primeiro tempo que seria de chances de gol, que goleiros não trabalharam, né? Um jogo fraco tecnicamente, o time do Vitória tentando conseguir nas chances, o time do Flamengo as delas, né? As suas chances, inclusive, né? Tentando conseguir para colocar o Flamengo na frente, mas os dois goleiros não trabalharam, nem o Rossi, nem o Arcanjo, o Lucas Arcanjo da equipe do time do Vitória. E aí o gol, no primeiro lance de finalização na partida, foi do gol do Arrascaeta, no primeiro tempo, né?
de uma jogada que ele tirou a marcação de um marcador e a bola foi na rede do goleiro Lucas Akanji. E aí, no primeiro tempo, teve essa, essa fase. E aí, depois do segundo tempo, aí teve mexidas dos dois treinadores e aí teve aí o gol aí do Everaldo, o gol de empate, de um contra-ataque, né? De um contra-ataque do time do Vitória, marcando o gol. E aí, mexidas do treinador Tite, né? Duas delas foram decisivas, né? Do segundo gol, o Gabigol deu assistência. Na medida, e o Carlinhos ganhou na velocidade do marcador e bateu na saída do goleiro. Mérito para o Carlinhos, né? Mérito para o Carlinhos e não do seu treinador Tite, né? Lógico, né? Que tentando conseguir formar, né? De uma situação da equipe do time do Flamengo, tentando conseguir arrumar a equipe, gera uma dúvida, lógico, né? Para minha opinião, ele não tem mérito nenhum, o Tite. Não tem mérito nenhum nessa situação. Foi uma obrigação de colocar o jogador Carlinhos, porque tirou o Pedro Dela Cruz. Aí teve aí o meio de campo totalmente, assim, como se fosse uma barata tonta, né? Como que vai fazer, né? E aí, tendo essa situação, que teve a entrada do Matheus Gonçalves e do Gabigol, e depois do Carlinhos entrou e aí decidiu o jogo para conseguir a vitória. Então, meus amigos, o Flamengo não jogou, inclusive não jogou bem, e aí acontece que gera dúvidas da torcida do Flamengo. Então, essa é a minha opinião sobre isso, certo? E também do placar de 2-0 que chegou a marcar o gol aí, o Fabrício Bruno, inclusive, no segundo tempo, mas a arbitragem anulou, né, por dois toques, né, por dois toques de Arrascaeta, que escorregou na cobrança de escanteio, e uma selfie, né, do Carlinhos, inclusive, da Vitória, né, que tirou uma selfie, né, com a torcida do Flamengo depois do jogo, e revelado pelo Vitória, o Davi Luiz voltou ao Barradão depois de 17 anos e foi homenageado pelo clube, né, com a camisa, né, em homenagem ao jogador Davi Luiz, que voltou, né, que voltou à terra, né, voltou para Bahia, né, onde foi revelado pelo Vitória, e aí teve aí a situação aí de fotografia, né, do jogador aí do Flamengo, recebendo essa homenagem do Vitória. Então temos aí o time do, do Flamengo enfrentando amanhã no domingo, né, a partir das 4 horas da tarde contra o Atlético Goianiense, e tá rolando aí o jogo entre Palmeiras e Vitória. Começou aí às 19 horas no estádio do Allianz Parque em São Paulo. Tá certo, pessoal? E vamos falar aqui sobre a situação também do Fluminense, que venceu contra o Palmeiras, né? Palmeiras, Palmeiras perdeu contra o Fluminense ganhou com o John Arias fazendo gol e venceu a segunda seguida no Campeonato Brasileiro, né? No Campeonato Brasileiro, os paulistas perderam a chance de se aproximar do Botafogo. Então, 1-0, gol marcado pelo Arias, né? E que o Tricolor chegou à segunda vitória seguida. A equipe do Paulista caiu da segunda para a terceira colocação. Então, temos aí, nesse detalhe, então temos aí os jogos aí hoje, temos aí Palmeiras e Vitória, tá jogando agora, inclusive, no estádio Allianz Parque, começou às 19 horas. E amanhã temos aí o Bragantino e Fluminense no estádio Nabi Abichedid, em São Paulo. Então vamos falar aqui no jogo que o Fluminense foi superior nos primeiros minutos de partida, né, contra o Palmeiras, e que o time paulista era perigoso nos contra-ataques, No entanto, a partida ficou muito mais truncada após as melhores chances das duas equipes, de ambas as partes aí do Palmeiras e do Fluminense. Vamos melhor dizendo, do Fluminense e do Palmeiras, né? Diga-se passagem. E aí as melhores chances do Fluminense foram do Marquinhos, que não soube finalizar, né, nas duas oportunidades. A melhor delas foi de um lançamento do jogador Thiago Silva, né? Foi do Thiago Silva, né, o zagueiro do Fluminense, né? E o Palmeiras foi perigoso em algumas bolas paradas em escapadas pelos lados, né? Como do lance do Vanderlan, certo? No final do primeiro tempo, que parou na defesa do goleiro Fábio Grosvif. E no segundo tempo, com a entrada do Serna pela esquerda, com o Allianz deslocando pela direita, né? Cresceu na partida, no domínio, e teve um domínio no duelo, né? Inclusive, e no fim, a dupla, né, deu a vitória para a equipe do time do Fluminense, né? De uma jogada em velocidade do Serna,
pelo lado esquerdo, né? Em avanço na velocidade do Kevin Senna, né? Que jogando pela primeira vez pelo Fluminense e no Maracanã, inclusive, né? A chance do Fluminense de marcar o gol. E pela esquerda encontrou aí o jogador Arias para bater de primeira, chutando de primeira para o fundo da rede, né? Chutando de primeira sem titubear, balançando a rede do goleiro Everton do Palmeiras. Então, temos aí, né? O Everton do Palmeiras foi vazado, o gol aí do Fluminense, né? Então, na grande área para finalizar aí o John Arias voltando ao Fluminense depois de um tempo fora por conta da Copa América, inclusive. Então, meus amigos, é um detalhe muito importante, né? Então, o Fluminense conseguindo essa grande vitória sobre a equipe do time do Palmeiras no Maracanã, tá na penúltima colocação ainda, mas, né, tendo aí a classificação, né, com 14 pontos ganhos, tendo a distância para a equipe do Cuiabá, que está com 17, mas tem um jogo a menos, inclusive, né? Mas tem um jogo a menos, inclusive, no jogo contra. Né, temos aí um jogo aí do Cuiabá contra o Vasco, né? Nessa 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi adiado, inclusive, né? E também o time do Fluminense é o 19º, né? Ou menos o Palmeiras, né? Caiu para a terceira colocação, sendo ultrapassado pelo Flamengo e se manteve a 4 pontos do líder do Botafogo. E hoje temos aí, tá rolando a bola aí entre Palmeiras e Vitória. Começou às 7 horas no estádio do Barradão, ou no estádio do Allianz Parque em São Paulo. E amanhã temos aí às 11 da manhã Bragantino contra a equipe do time do Fluminense no estádio na Bia Bichedid em São Paulo, em Bragança. Tá bom, pessoal? Que nós vamos estar acompanhando, certo? Muito obrigado pela sua companhia de sempre, a todos. Muito obrigado pela sua companhia. Tá bom, pessoal? Agradecendo a você pela grande companhia de sempre, a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês pela companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando seu like, deixando seu joinha, tá bom? Ativando o sininho das notificações, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo que temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas, e também acompanhando também aos sábados, né? Todo sábado a partir das 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais aqui do Conversas Torcedor, também acompanhando pelo site, também radioNSC.com, também pela Radiosnet, também acompanhando pelo YouTube do Conversas Torcedor e também, claro, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pela companhia de sempre e até o próximo vídeo aqui do Conversa de Torcedor, do nosso pós-jogo para vocês. Valeu, galera!